Então vamos lá, pessoal, como prometido, a resolução dos exercícios 2, 5 e 6, ok? Vamos começar pelo número 2, é um exercício básico que trabalha o fluxo de calor. Nele diz que um projetista pretende isolar termicamente uma sala, de modo que as paredes devem permitir uma transmissão máxima de calor por unidade diária de 10 watts por metro. Aqui nós temos um errinho, ó, de digitação. Na verdade, são 10 watts por metro quadrado. Sabendo-se que o interior da sala é mantido a 20 graus Celsius e o exterior atinge uma temperatura máxima de 35 graus Celsius, com base nessas informações, calcule a espessura mínima de lã em centímetros que deve ser usada nas paredes. Considere o coeficiente de condutibilidade térmica da lã como K igual a 0,04 watt por metro grau Celsius. Ok? Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho a parede, né, da sala. Vamos fazer aqui, tentar fazer uma paredinha aqui. Como se fosse a parede da sala. Aqui eu tenho uma temperatura externa. Aqui eu tenho a temperatura interna da sala. E eu vou revestir esta parede com lã. Eu quero saber a espessura de lã que tem que ser usada para que o fluxo de calor através dela seja de 10 watt por unidade diária, ou seja, 1 metro quadrado. O que eu quero saber? Eu quero saber a espessura mínima de lã que eu preciso usar. Mas ele me deu qual é a diferença de temperatura entre a parte externa e a parte interna. Ok? Então, eu tenho todas as informações que me são necessárias para que eu use a equação de Fourier para determinar o fluxo, que diz que o produto da condutibilidade térmica pela área, pela diferença de temperatura, dividido pela espessura, é igual ao fluxo de calor associado. Então, eu vou substituir as informações que eu tenho na equação de Fourier. Faltou aqui a gente colocar que a condutibilidade térmica é 0,04 watt por metro grau Celsius. Observe que o coeficiente de condutibilidade térmica tem as suas unidades de medida associadas já em metro, já em watt e já em graus Celsius. Então, não é necessário que eu efetue nenhum tipo de conversão nesse caso. O problema ficou simplificado. Então, vamos à resolução deste exemplo, desse exercício, né? Eu sei que o fluxo é igual a 10, 0,04 é a minha condutibilidade térmica, a minha área vale 1 e a minha diferença de temperatura é
35 menos 20 graus. Tudo isso dividido pela espessura. Se não tem ninguém aqui embaixo, tem 1. Multiplicando cruzado, eu tenho que 10 vezes Z é igual a 0,04 vezes 15. Então, eu sei que 10 vezes Z é igual a 0,6. E isso me diz que a espessura mínima é 0,6 dividido por 10, o que implica em uma espessura de 0,06 metros. Só que ele não me pediu a espessura em metros, ele me pediu a espessura em centímetros. Então, eu preciso transformar estes 0,06 metros em centímetros. Logo, eu vou, para transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 100, porque o metro tem 100 centímetros, o que me dá uma espessura de 6 centímetros. Ok? Vamos lá, então, para a próxima questão, a questão de número 5. Dando continuidade, agora a questão de número 5. A questão de número 5 é uma questão bem básica, bem simples, mais para trabalhar a observação das unidades de medida e as transformações. Diz que uma placa é atravessada por uma quantidade de calor igual a 8 vezes 10 elevado à terceira. Então, eu tenho que uma quantidade de calor Q igual a 8,0 vezes 10 elevado à terceira calorias atravessa essa placa em um intervalo de tempo ΔT de 4 minutos. Porém, o problema me pede o fluxo de calor através dessa placa, mas ele me pede em calorias por segundo e ele pede também em watt, que é joule por segundo. Porém, ele me deu o tempo em minutos. É necessário que eu transforme esses 4 minutos em segundos. Então, vamos lá fazer essa transformaçãozinha. Eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, 4 minutos serão equivalentes a um valor x. Esse valor x vezes 1 é igual a 4 vezes 60. Logo, este tempo de 4 minutos em segundo equivale a 240 segundos. E é este tempo que eu tenho que usar. Então, ao fazer essa substituição, eu tenho que o fluxo é igual a 8,0 vezes 10 à terceira dividido por 240. Esse fluxo é igual a 8.000 dividido por 240. 8.000 calorias, 240 segundos. Logo, efetuando a divisão, 8.000 dividido por 240 é igual a 33,333333, mas eu vou usar apenas 2 casas decimais aqui. E tenho a resposta do fluxo em calorias por segundo. Agora, para encontrar ele em watt,
basta que eu faça a transformação simples de calorias para joule. Ele me disse para considerar que uma caloria é igual a 4 joules. Então, eu tenho que este fluxo é igual a 33,33 vezes 4 joules por segundo. Esse novo fluxo é igual a 133,33 watts. As duas respostas foram dadas, ok? Bem simples, não é? Vamos lá então para a questão de número 6. A questão de número 6 é uma questão também bem simples, que trabalha o fluxo de calor, também considerando a equação de Fourier. Diz que uma chapa plana de vidro, vamos simular aqui essa placa plana de vidro. Essa placa plana de vidro ela é feita de um material cujo coeficiente de condutibilidade térmica é 0,00183 caloria por segundo vezes centímetro vezes grau Celsius. Observem as unidades de medida. Diz que ela tem uma área esta área que seria a área a ser considerada de contato entre as superfícies, né, que estão a diferentes temperaturas. Essa aqui está a temperatura θ1 e essa parte de cá que está a temperatura θ2. Esta área a ser considerada é uma área A igual a 1000 centímetros quadrados. Ela tem uma espessura E. Essa espessura E é de 3,66 milímetros, que eu já vou me adiantar e vou transformar aqui para centímetros, que 1 centímetro tem 10 milímetros, então essa espessura é 0,366 centímetros. Vou transformar já para centímetros, porque as unidades de medida associadas aqui estão todas em centímetros. Então, o que ele me diz? Ele me diz ainda que o fluxo de calor através dessa placa de vidro é de 2.000 calorias por segundo. E ele quer saber qual é a diferença de temperatura entre as faces desse vidro. Ora, se eu considerar a equação de Fourier, eu vou observar que todos os outros dados me foram fornecidos e apenas a diferença de temperatura é o que eu desconheço. Por quê? A equação de Fourier diz que o fluxo é dado pelo produto do coeficiente de condutibilidade pela área, pela diferença de temperatura, dividido pela espessura. Esse comprimento, né, que é o caminho pelo qual o calor tem que fluir. Então, substituindo as informações que me foram dadas, eu vou encontrar aqui que o fluxo de calor é equivalente a 2.000 calorias por segundo
A condutibilidade térmica é 0,0183. A área é de 1000 centímetros quadrados e a diferença de temperatura eu desconheço. Tudo isso dividido pela espessura. Quem é a espessura? 0,366 centímetros, ou 3,66 milímetros, como foi dado. Se não tem ninguém aqui embaixo, tem um. Vou multiplicar cruzado, e aí eu tenho que 0,00183 vezes 1000 é a mesma coisa que 1,83, que multiplica a diferença de temperatura. E 2000 vezes 0,366 vai ser equivalente a 732. Essa diferença de temperatura que eu estou procurando vai ser igual a 732 dividido por 1,83. Que vai ser igual a 400 graus Celsius de diferença de temperatura. Viu como não é um bicho de 7 cabeças? Simples, né? Estamos aí. Qualquer dúvida, é só chamar no WhatsApp. Não entendeu? Pergunta que eu tento explicar de novo. Ok? Beijão pra vocês.